Hoje comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Colesterol que é um problema que atinge diversas pessoas. Principalmente, nós estamos preocupados com esse período de pandemia, onde as pessoas estão reclusas nos seus lares, né? E a alimentação não fica tanto saudável, né? O que pode acarretar aí o aumento nesse colesterol, o que é preocupante. E pensando em levar informação até você, eu vou conversar aqui com meu amigo, professor Dr. Wesley Parreira, que é educador físico licenciado pela Universidade Federal de Uberlândia desde 2005. Ele é personal trainer há mais de 15 anos e há mais de 20 anos atende em academias, condomínios e centros de treinamentos. Ele também é palestrante em workshops na área de saúde e exercício físico há mais de 15 anos. Health Coach, ó, falei certo, professor? Health Coach. Health Coach, atuando no desenvolvimento físico, mental e emocional de forma individual e de equipes há 4 anos. Então, antes de passar a palavra para o professor Wesley, eu explico a vocês que nós retiramos as nossas máscaras, porque nós estamos aqui tomando os devidos cuidados, estamos aqui um ambiente aberto, né, um ambiente onde a gente está mantendo o distanciamento, então isso nos dá a segurança para tirar a máscara. Professor, fique à vontade para explicar aí para as pessoas sobre o colesterol. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais desse problema, que é um dia nacional, mas é um problema mundial. Né? Muitas das pessoas se preocupam e acham que o colesterol, na verdade, é um grande vilão e, na verdade, não é bem assim. O colesterol, na verdade, a gente dá muito o exemplo do bombeiro, né? Quando um lugar pega fogo, quem que é o primeiro a chegar? O bombeiro é o primeiro a chegar. E ele é o vilão? Não é. Então, quando a gente fala colesterol, a gente usa muito na nossa área da saúde como um exemplo o bombeiro. Então, na verdade, ele é o primeiro a chegar. O que é? O que acontece? Né? Na verdade, o colesterol é essa formação de placas que vai acarretar no entupimento de uma artéria, de uma veia, de um vaso grande. Mas o que acontece antes disso, antes desse colesterol? Por que o nosso corpo manda colesterol para lá? Acontece que nosso corpo, devido a alguns hábitos não saudáveis, nosso corpo ele começa a inflamar. E essa inflamação aumentada no nosso sistema todo vai causando lesões nas artérias e nos vasos. E aí agora imagina, quando você era pequeno, quando eu era pequeno, você cai, a sua mãe colocava o quê? Um band-aid para proteger. Então o colesterol, na verdade, ele vai lá para cuidar de um lugar, de uma parte da artéria da veia que foi ferido. Só que, o que acontece? O seu corpo vai lá e coloca o band-aid. Só que você continua com os maus hábitos e fazendo as coisas erradas. Você coloca, vai machucar de novo, outro band-aid, até que isso ou entupa totalmente ou quase totalmente. Então isso é o chamado colesterol, as pessoas falam colesterol alto, né? Ou então, na verdade, a aterosclerose, né? Que é esse quase entupimento ou entupimento completo de uma E para não ter, correr esse perigo, esse risco, né, de entupimento, a gente sempre fala que a alimentação é importante, bem como a atividade física. Né? Sim, na verdade, sim, sem dúvida. Como eu disse, há uma inflamação no seu corpo. Então a gente vai combater essa inflamação, porque o colesterol ele não vai do nada, não é porque você come colesterol, isso as pesquisas já demonstram muito bem, que você pode ter uma alimentação rica em colesterol, você pode consumir muito colesterol e não ter problema de ter colesterol nos seus vasos, isso não vai entupir as suas artérias. Na verdade, o que acontece é que só se estiver lesado, se estiver machucado. E o que causa isso? Uma inflamação. O que causa essa inflamação? Quais são os fatores? Um hormônio importante que vai aumentar essa inflamação é o cortisol. Então, na verdade, as pessoas estão dentro de casa, estão ficando mais estressadas e isso aumenta o cortisol. O cortisol é um hormônio ruim? Não é ruim. Só que quando você não dá tempo para ele se recuperar no sistema, ele vai ficando, na verdade, ele vai agir de uma forma negativa, ele está lá para combater. Né? E aí o que acontece? Ele vai aumentar essa inflamação, o que vai aumentar a chance de lesão no seu vaso. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, também importante, é a questão da insulina. A insulina também é um hormônio que vai aumentar essa inflamação no seu corpo. Então, todas as vezes que a gente come açúcar, principalmente os açúcares, e qualquer açúcar, ele vai aumentar a insulina. Quando a gente fala em exercício, o que é importante a gente lembrar? Pessoas saudáveis que praticam exercício, quando você come um açúcar, mesmo sendo um açúcar que a gente fala que é um açúcar ruim, que pode ser essa sacarose de mesa, isso não vai ter um efeito ruim.
porque um corpo de uma pessoa saudável que pratica exercício vai dar conta daquilo. Então quase não vai produzir insulina, mesmo comendo um açúcar Então, a atividade rápido. física ajuda também a combater o que a gente come de ruim, né? Exato. Quando a gente fala em açúcar, né, que é um dos grandes causadores, e a terceira causa é o exercício físico. Então, eu te falei de duas coisas que aumentam a inflamação, e o exercício é aquele que diminui a inflamação. Diminui a inflamação. Quando você faz um treino, ele aumenta a inflamação para recuperar, mas de contrapartida, o seu corpo ele libera anti-inflamatórios naturais, e são extremamente potentes, o que a gente produz pós-exercício. O exercício ele é fundamental para o combate dessa inflamação, o que vai, em alguns casos, levar à aterosclerose, que é o entupimento dos vasos. Então, por isso que eu tenho em mente que o exercício físico, a atividade física, ela tem que ser considerada essencial. Porque por tudo isso que você falou, por todos esses fatores de risco, né, a pessoa agora nessa pandemia que está parada em casa, né, que estava acostumada a fazer, é muito difícil. A gente sabe que as pessoas sozinho, né, é complicado de fazer. Por mais que há um incentivo, faça atividade física na sua casa, na sua residência, a pessoa não tem aquela boa vontade, né? Já quando ela vai numa academia, ela tem aquela obrigatoriedade de ir, ou num estúdio, ou que ela tem aquele compromisso da atividade física, ela vai. E o mais né? importante são os profissionais da educação física que estão ali. Uhum. Então você tem recursos, que na verdade o principal deles é o profissional de educação física, num ambiente que pode ser, no caso das academias, muito bem cuidado e de fácil controle. A academia, se a gente pensar bem, é um dos lugares mais fáceis de se controle, porque tem uma catraca ali. Você faz agendamento como você faz no consultório de médico, de dentista, né? Você faz o agendamento ali, você trabalha o aluno com a segurança, porque exercício não é tudo igual. Porque a pessoa acha que está fazendo em casa, está conseguindo colocar a intensidade adequada, ela pode estar diminuindo, na verdade, a proteção do sistema imunológico dela. Então, se ela der baixo demais, não adianta, se ela der alto demais, piora. Então, quem que vai conseguir dosar isso? Somente o profissional de educação física. E aonde que ele vai conseguir fazer isso? Em vários lugares, e um deles, que ele consegue atender mais pessoas de uma vez só, são as academias. Né? E você abordou um ponto importante. O profissional estudou para aquilo, né? Ele cursou uma faculdade, ele sabe como ele vai lidar, como ele vai passar o exercício para aquela pessoa. Eu assisti um vídeo, né, que as pessoas com a boa vontade de fazer em casa, às vezes pega um elástico, coloca no lugar errado, vai fazer o exercício, o elástico solta, bate na cabeça, ou pega um peso de uma forma errada, o peso volta, machuca. Então isso coloca até em risco, né, a integridade física das pessoas. Então é válido incentivar a fazer o exercício em casa, mas acho que o exercício em casa tem que ser aquele exercício, uma caminhada, né, às vezes ali por perto do quarteirão, uma corrida. O exercício que passa disso sem uma orientação, até que a pessoa vai pegar um peso, eu acho que ele vai deixar de ser benéfico para ser ruim para a pessoa, né? Justamente por essa falta de cuidado. Então, por isso é importante a orientação do profissional, né? Então, quando a gente fala em só nós, profissionais de educação física, temos essa capacidade de direcionar um treinamento. Então, nenhum outro profissional da área da saúde tem essa capacidade. Então, não adianta o médico dizer que fique em casa e faça a caminhada, ou então faça 10 agachamentos, porque 10 agachamentos para uma pessoa pode ser extremamente difícil e para outra não ser nada. Então, como que a gente vai alinhar essa dosagem? Né? Somente o profissional de educação física. Né? E aí, quando você, não entrando muito nessa questão, mas quando que ele consegue atender um número maior de pessoas, claro que respeitando tudo, é dentro de um espaço que é para aquilo. A academia, os estúdios são para isso. Para isso, né? São lugares os centros de treinamento são feitos para que um profissional consiga, de acordo com a sua experiência e atualização, identificar os problemas de cada um. Porque não é só fazer agachamento, não é só fazer prancha, não é só fazer caminhada. O exercício físico é muito além disso. E ele é benéfico, né? A gente tem que falar isso, a atividade física é essencial. Eu ainda vou bater nessa tecla, vou defender como a atividade física é essencial. Então nós precisamos ter essa consciência, até os nossos governantes precisam ter essa consciência e liberar a prática da atividade física. Né? O exercício físico ele é tão essencial que pessoas ativas têm 44% menos chance de ter um evento relacionado ao foco desse nosso bate-papo hoje, que são as doenças, a doença aterosclerótica. Né? Então, assim, a gente fala de exercício é importante, então ele sozinho, ou seja, independente se a pessoa tem uma boa alimentação ou não, ele sozinho ele é responsável por prevenir quase 50% das mortes pela doença. Então, isso mostra o quanto ele é essencial. Então, aí,
Volto a repetir, nós precisamos conscientizar as pessoas, né, principalmente as autoridades competentes, da essencialidade da atividade física, né? Nós não podemos continuar da forma como está, né? Da forma como está, nós estamos um pouco tolhindo, né, a pessoa de praticar a atividade física, que é essencial até para a sua vida, né? Então, eu queria agradecer a você, professor Wesley, né? Nós já vamos ter que encerrar esse nosso bate-papo, um bate-papo gostoso, um bate-papo informativo, né? Que esse é o nosso intuito, levar informação até você, né? Mas aproveitando e fazer um convite. Nós vamos continuar a discutir esse assunto numa live na próxima quarta-feira, dia 19, às 19 horas, também com a presença do professor Wesley e o Dr. Rômulo Baralli, onde nós vamos continuar abordando sobre a atividade física, né, que é essencial para a vida das pessoas. Então não se esqueça, dia 19 horas, né, a live, onde nós vamos continuar falando desse assunto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, professor, de nos ajudar aqui nesse bate-papo tão esclarecedor. Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer e podem contar comigo na live do próximo dia 19 às 19 horas. Então, até lá.